Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Coppetti. Vim falar hoje sobre um tema muito importante, que é frustração com os arquétipos. Você já se frustrou na ativação dos arquétipos? Eu fiz uma enquete recentemente no Instagram e na votação a maioria das pessoas disse que sim, que já se frustrou, e isso é muito comum. Então eu vou falar sobre isso, tá? Explicar um pouquinho melhor por que isso acontece e que sim, os arquétipos funcionam muito. Então eu também vou trazer algumas publicações falando sobre as marcas, né? O quanto que os arquétipos usados nas marcas nos impactam, para a gente entender que sim, que funcionam, mas que qualquer pessoa pode sabotar os arquétipos, e é o que acontece muito frequentemente, né? Então, o que acontece? Quando a gente ativa, eu sempre falo sobre isso no canal, eu estou trazendo vários temas falando sobre historinhas, crenças, bloqueios, tudo aquilo que te impede de acessar a elevada frequência dos arquétipos. Vou trazer vários conteúdos nesse sentido, dando exemplos práticos. Eu tenho muitos clientes, muitos mentorados, muitos alunos, né, que eu posso dar como exemplo para vocês, além de mim mesma. Então, um exemplo que eu quero citar para vocês. Um cliente chegou para mim, numa sessão de indicação de arquétipos, com arquétipos muito arrojados. A águia, já tinha ativado o cavalo, tipo, arquétipos muito poderosos. E ele tinha chegado num platô, né? Ele até que se desenvolveu, ele estava crescendo na questão já tinha se tornado, saído de funcionário, se tornado empresário, né? Já tinha pessoas trabalhando para ele, estava indo bem no negócio, mas chegou um momento que ele estagnou. Ele estava com a dificuldade de ir além, de se comunicar, de aparecer nas redes sociais, de mostrar realmente ali o seu valor, de gerar valor com a própria imagem, que isso faz grande diferença. Isso é muito comum também nos meus clientes. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, porque pode ajudar muitas pessoas. E aí, quando eu fui ter uma conversa com ele, né, e o interessante é trabalhar isso numa sessão de Theta Healing, eu cheguei à conclusão que ele estava sabotando vários arquétipos por causa de uma questão, um bloqueio mesmo que ele gerou com uma situação do passado dele, que ele não queria resolver, na verdade, porque ele sentiu uma culpa em função de algumas pessoas que tinham ajudado ele muito no caminho, e que ele se tornaria concorrente dessas pessoas se ele se destacasse mais. Ele já estava concorrente, mas ele poderia crescer até mais que essas pessoas. E isso é tudo inconsciente, gente, isso é muito interessante. Ele não tinha se dado conta disso, né, porque eu tenho essa expertise, eu trabalho com isso, eu estudo muito isso, né, e pratico muito na minha vida. Então, quando eu trouxe para ele isso, né, e a possibilidade de trabalhar isso através do Theta Healing ou de outras ferramentas para que ele pudesse mudar isso, é um grande divisor de águas. Porque se essa pessoa continua desse jeito, não tem arquétipo que vai fluir. Pode fluir por um tempo, ou pode não fluir por momento nenhum, porque depende muito de cada pessoa. Se você coloca um arquétipo, igual ele tinha colocado da águia, é um arquétipo muito potente, né? Um arquétipo fixo. E é um arquétipo que vai te fazer voar realmente, que vai te fazer romper todas as barreiras, vai te fazer ter uma visão superior e trazer tudo isso, assim, essa questão, a grande energia, as ideias do espírito aqui para a matéria, liderando mesmo, né? Liderando a própria vida, os próprios negócios, pessoas. E é óbvio que ele tem que se expor. É óbvio que quem é águia, sim, tem que estar ali na frente, tem que aparecer, tem que se mostrar. A águia se destaca, né, muito, ela voa, ela aparece, ela é majestosa, maravilhosa. Então, se uma pessoa ativa a águia, como aconteceu com ele, talvez no começo já possam vir, porque tem pessoas que têm muitos bloqueios, muitos. Eu nem recomendo que comece com a águia, porque já sabota de cara, traz a águia vem com tudo para trazer essa frequência. E o que acontece? Pega ali no inconsciente, esbarra no inconsciente, nesses bloqueios, como se fossem, imagine assim, como se fosse umas bolinhas energéticas. É como se, por exemplo, nas conexões neurais, é como se parasse ali um neurônio, né, uma conexão neural, ficasse ali formando uma energia elétrica e não permitisse que fluísse conexão com outros neurônios. Isso é um bloqueio. E isso aí é para autoproteção, que vai gerando crenças limitantes para te impedir de ir além, para se proteger. E são memórias, por isso que eu falo tanto sobre isso. Aí quando a águia chega e
traz essa frequência, ativa ali aquele bloqueio, a possibilidade é desfazer esse bloqueio, porém o que acontece? Vai ter que olhar para isso, vai trazer todas as sensações, vai vibrar no seu campo energético como uma explosão, né? Uma energia liberada para você ressignificar, trabalhar, aprender com isso, e aí muitas pessoas não suportam. Então pode vir essas questões através de sonhos. Para mim parece muito, eu tenho muitos sonhos simbólicos. Essa noite mesmo tive um sonho com a autoimagem. Eu estou trabalhando muito aspectos da minha identidade, da autoimagem, do meu propósito, e eu tive um sonho que me mostrou que eu tenho que trabalhar ainda a questão da autoimagem e para outro nível, né? Então, se por exemplo surge um sonho desse e eu me lembro, não, mas é muito difícil, ou nem entendo porque eu não pratico autoobservação, também é muito comum, por isso que com os meus mentorados, né, eu faço esse acompanhamento próximo, porque tem essa possibilidade de pegando os insights e usando, né, também no Theta Healing, né, que eu posso ir vendo ali o que vai surgindo e usando de uma forma poderosa para alavancar isso, para fazer essa mudança. É muito interessante porque o nosso sistema, né, e o cérebro funciona de uma forma muito única. Então, algumas pessoas, quando eu levo dentro, por exemplo, de uma sessão de Theta Healing, né, dentro da própria mentoria individual, eu trabalho também com todas as ferramentas, inclusive Theta Healing. Em breve eu terei novidades e logo eu compartilho aqui com vocês. Mas quando às vezes eu trago uma situação para a pessoa e aí eu pergunto como você se sente diante disso, né? A pessoa traz algo que ela sente vindo daquela situação, que pode estar envolvido pessoas. Aí o que acontece? Eu trabalho com a pessoa, porque não é sobre os outros. Ah, Lara, me explica melhor, ficou confuso. Vamos dar o próprio exemplo desse cliente que eu citei. Eu coloco ele em Theta e aí eu trago essa situação dele vivendo o extraordinário, ele como uma águia voando, se comunicando ali nas redes sociais, expressando, né, o valor dele, vendendo muito, crescendo, tendo várias outras empresas ali, grandes parcerias com outras águias, e aí eu trago aquelas pessoas que eu já percebi que são importantes e que estão inconscientemente travando ele. Aí, geralmente, o que acontece? A pessoa vai falar assim, eu sinto muita inveja, né? Eu sinto inveja, eu sinto que essa pessoa tem raiva, e não é sobre a pessoa. Isso, gente, é a grande mágica, tá? É o grande pulo do gato, é sobre nós. É sobre nós. A pessoa de fora não tem o poder de nos afetar com essa inveja. Se é que ela existe, geralmente é aquilo que a gente vê, enxerga e armazena para autoproteção. A pessoa de fora não tem o poder de afetar com raiva se a gente se eleva, e também possivelmente vou falar sobre escala das emoções, tabela vibracional. Por quê? Porque se você está num nível elevado, nenhuma inveja, nenhuma raiva não vai te atingir. Você se eleva constantemente, continuamente, você vai fluir, você não fica em níveis de força, você fica em níveis de poder. Então aí quando eu trago isso, e aí eu trago para a pessoa, através, né, das ferramentas que eu uso, a consciência de que é sobre ela, e a possibilidade de mudar aquela crença, substituindo por outra crença, e liberar isso, né, e fazer talvez, às vezes é preciso fazer um divórcio energético, às vezes é preciso fazer devolução de fragmentos de alma, às vezes é preciso fazer... enfim, várias ferramentas que eu utilizo, né, com as técnicas que eu trabalho, para ajudar essa pessoa a liberar os outros do seu campo, porque é ela mesma que está armazenando as pessoas no seu campo, e ainda que os outros estejam ligados a ela tá permitindo que isso aconteça. Quando você faz o divórcio energético, devolução de fragmentos de alma, e a liberação de ressentimentos, de raivas, né, para que o perdão ali, a energia da fonte possa se expressar, todos esses bloqueios energéticos, aquela energia condensada é dissipada, transmutada, ressignificada na luz, e o que acontece? A águia começa a fluir poderosamente. Então, isso é algo muito, muito importante. Eu estou trazendo sobre essa questão empresarial, né? Posso dar um exemplo também falando sobre o arquétipo da árvore, né? É muito comum pessoas... por exemplo, eu gosto, é um arquétipo que eu gosto muito da árvore para pessoas que realmente querem construir patrimônio, se estruturar. Por quê?
Porque as pessoas, alguns clientes, e eu já fui essa pessoa também, tá, gente? Eu passei por um grande crescimento no passado, eu e meu marido, a gente cresceu muito, porém, o que aconteceu? Sem estrutura. As nossas raízes não estavam fincadas, a gente não tinha o autoconhecimento necessário, não tinha o conhecimento financeiro necessário, e o que aconteceu? A gente construiu um grande patrimônio, a gente passou por uma grande crise financeira, mais de uma, inclusive duas, e a gente teve que vender patrimônio, a gente passou por um grande fracasso nessa área, e hoje a gente está crescendo muito novamente, só que de outro lugar. Então, os fracassos, quando a gente utiliza como plataforma de lançamento, só vem para nos mostrar que é uma fase, e que é ok, a gente não aprendeu tudo aquilo que a gente precisava aprender, mas que então eu vou agora me especializar e vou crescer, e é o que eu venho fazendo. Então, e como eu tenho esse grande aprendizado por minha própria experiência, eu posso dizer para as pessoas, vai de glória em glória, né? Vai degrau por degrau, você vem construindo uma história muitas vezes desafiadora, de escassez, há 40 anos, 20, 30, 40 anos, e acha que do dia para a noite vai ficar rico, poderoso, majestoso. Não, é uma desconstrução, é uma nova construção. Então, por isso que eu gosto de trazer o arquétipo da árvore para pessoas que querem realmente construir um patrimônio, que querem crescer. Por quê? Porque é preciso curar as raízes, as próprias raízes internas. E que são essas raízes, Lara? E que eu ajudo também na mentoria, em todas essas sessões, né? As raízes é conexão com a nossa história, com a nossa ancestralidade, com o nosso passado, com quem nós somos, com tudo que nós somos. Porque é comum abandonar a criança lá numa experiência dolorosa e estar negando essa criança, e ninguém vai fluir, enriquecer, se não tiver aqui a alegria, a inocência, a espontaneidade da criança. Muitas pessoas abandonam lá e estão reprimindo e deixando de lado a fase adolescente, aquele adolescente com várias memórias dolorosas, e não vai ter a inovação, a disrupção, aquela rebeldia saudável de estar indo para o mundo, sabe, assim, com aquele gás mesmo, do adolescente, se não curar e não trouxer tudo isso. E isso vale para todas as fases da nossa vida, isso vale com os nossos pais, eu falo muito sobre isso aqui no canal. Isso vale com, enfim, com tudo que faz parte da nossa jornada, né? Com essas experiências desafiadoras, sim. Então, quando a gente coloca a árvore, você entra num processo de cura disso. Eu tenho clientes, assim, que estão resultado, assim, astronômico, de mudar de país, de estar crescendo absurdamente. Casais, né? Eu trabalho muito com casais também, é muito bom porque você potencializa os dois lados que estão crescendo em todas as áreas da vida porque estão passando por isso, né? Eu tenho um cliente, inclusive, que eu indiquei a árvore e ele está cada vez mais, né? Ele está fundamentando essas raízes e está crescendo poderosamente, e esses frutos estão cada vez mais surgindo. E serão, vai ser sempre. Isso é prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é natural. É a gente que bloqueia. O quê? Negando as nossas raízes, não criando essa estruturação. Então, quando vem uma adversidade, uma dificuldade, para nos testar, é normal, um vento vai derrubar se a gente se a gente é um arbusto ali que não tem uma raiz. Ah, não, a gente quer crescer rapidinho. Então, coloca uma raizinha básica ali, nem nutre essas raízes aí, ignora essas raízes, deixa para lá, tá cheio de problema ali, cheio de doença ali nas raízes. Não vamos tratar, não vamos resolver, vamos tentar crescer. Aí tenta dar ali um frutinho ou outro, vem um vento, cai a árvore. O que aconteceu comigo, o que acontece com muitos. Então, hoje, o meu crescimento é muito bem estruturado, eu trabalho muito, e com os meus clientes as mesmas coisas, e aí o resultado é surpreendente, é maravilhoso, porque tem um preço a pagar, tem um tempo, né, para se dedicar a isso, no maior investimento da sua vida, que é você mesmo. Então, se a pessoa ativa um arquétipo de crescimento, de estruturação, né, de patrimônio, de riqueza, né, de abundância, de prosperidade, como a árvore, e ela não trabalha a sua ancestralidade, a sua história, a sua criança, adolescente, a sua fase adulta, os seus pais e tudo que precisar trabalhar, ela sabota o arquétipo, tá? Não vai dar resultado, não vai prosperar. Por quê? Porque a pessoa está programada para prosperar naturalmente, mas está bloqueando e está sabotando esse crescimento, e obviamente vai sabotar o arquétipo. Quando vier essa frequência, que vai vir com a energia de trazer, dissolver ali, né, aquela carga energética ali nos neurônios, nos nossos corpos energéticos, nos nossos centros energéticos, chakras, a pessoa vai falar, não quero olhar para isso, não é muito doloroso, e aí deixa para lá, entendeu? Ou nem consegue enxergar. A pessoa que não se observa
nem consegue enxergar. Eu também é muito comum eu acompanhando clientes e às vezes a pessoa volta para a segunda sessão, vamos lá, ver o que aconteceu. Ah, não aconteceu nada ou não mudou nada. Quando eu começo a observar, são muitas mudanças, mas a pessoa que não pratica autoobservação não entende que como funcionam os arquétipos, como que nós funcionamos, né, e não vai desenvolvendo esse autoconhecimento, não consegue nenhum resultado. Então, gente, é algo assim, revolucionário, o conhece-te a ti mesmo, né, venha para dentro de si, é algo revolucionário, é para a vida toda e nós somos sempre impulsionados a crescer. Se a gente vai estagnando, né, isso vai contra a natureza, a gente vai sofrer vários desafios aí para impulsionar a gente para o crescimento. Então, vá de boa vontade, né, se abra para crescer, para prosperar. E os arquétipos, sim, são uma ferramenta incrível que pode te ajudar muito a acelerar por isso, porque vai te trazer com mais facilidade o potencial de enxergar o que está te impedindo, tá? Porque muitas pessoas nem sequer se dão conta disso. E então eu espero que esse vídeo colabore e te ajude a ter esses insights de por que você pode ter se frustrado com arquétipos de riqueza, de prosperidade, né? Para se desenvolver profissionalmente. E você me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, tá? Como é que tá aí a ativação dos arquétipos, se você já se frustrou, se não se frustrou. Se você precisar de um auxílio na sua jornada, vai ser uma alegria, uma honra te ajudar. Eu tenho clientes no mundo todo, né? O digital permite essa bênção, né? Revolucionou a minha vida, a minha história de muitos clientes, porque eu realmente acredito que quem eu posso ajudar chega até para mim com alegria, com facilidade, com fluidez. Então, se você for uma dessas pessoas, é só você vir aqui na descrição do vídeo, acessar o meu site, agendar comigo a mentoria, que eu tenho tido resultados incríveis com os meus mentorados. Também tem os atendimentos individuais, tem cursos online, tem os e-books. Então, vai aqui para você conhecer mais o meu trabalho no meu site. É sempre uma alegria, uma honra poder te servir ainda mais perto e ainda melhor, ok? E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.